Você não foi cancelado. Este é o ano em que você volta, irreconhecível. Não é força de expressão. É decisão. É ruptura. É quando alguém te pergunta, com aquele tom automático, quais são seus planos para este ano, e você percebe que não cabe mais responder com metas pequenas, promessas vazias ou sonhos adiados. Porque dentro de você já nasceu outra resposta. Uma palavra que carrega peso, processo e poder, ressurreição. Este é o ano em que você atravessa aquela linha invisível que sempre esteve ali, separando quem apenas sobrevive de quem finalmente assume quem nasceu para ser. Quantas vezes você adiou essa mudança? Quantas vezes você sentiu que precisava avançar, mas recuou por medo, insegurança ou pelo olhar dos outros? Hoje, essa hesitação começa a perder força. Porque o futuro não pertence aos cautelosos demais, nem aos que vivem esperando o momento perfeito. O futuro pertence a quem decide se levantar mesmo tremendo. E a pergunta que ecoa agora é simples e profunda. Você está pronto para voltar diferente? O chamado para a coragem. Existe um momento em que você entende que não pode mais viver em modo silencioso, tentando se encaixar, tentando não incomodar, tentando não falhar. Este é o ano em que você escolhe ser audacioso, fiel ao chamado e obediente ao propósito. Talvez o mundo ache exagero. Talvez digam que você está louco, sonhando alto demais, acreditando demais. Mas existe uma diferença entre loucura e convicção. Loucura é desistir de quem você nasceu para ser. Convicção é continuar mesmo quando ninguém entende. Este é o ano em que você se recusa a entregar sua coroa, sua identidade, sua autoridade. Quantas vezes você quase desistiu porque parecia mais fácil ceder? Quantas vezes você pensou em diminuir para caber? Hoje, algo muda. Porque dentro de você existe um poder que não nasceu do acaso. Existe propósito, existe direção, existe algo que não pode mais ser ignorado. E quando você entende isso, o medo começa a perder espaço. Declaração contra o passado. Este é o ano em que cada voz que celebrou sua queda vai ouvir uma nova declaração saindo da sua boca. Eu estou voltando. Não é arrogância. É consciência. Cada circunstância que zombou de você, cada memória de fracasso que tentou te definir, agora é confrontada com uma nova verdade. Você não perdeu, você aprendeu. Quantas vezes você carregou culpa por não ter chegado onde queria? Quantas noites você se perguntou se ainda dava tempo? O que muda agora é a perspectiva. Porque o aprendizado gera maturidade, e a maturidade gera autoridade. Este é o ano em que suas mãos começam a tocar aquilo que seu coração sempre carregou em silêncio. O ano em que seus pés entram no território que suas orações já visitaram tantas vezes. O ano em que seus olhos começam a ver aquilo que sua fé nunca deixou de enxergar, mesmo quando tudo parecia parado. Identidade e marca. No final deste ano, muita gente não vai te reconhecer. E isso não é perda, é confirmação. Você não nasceu para se misturar, nem para viver na invisibilidade. Você nasceu para deixar marca. Quando você se força a ir além do que acha possível, descobre algo poderoso. Os limites eram menores do que o potencial. E essa descoberta só acontece quando você aceita o risco de ir longe demais. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você ficou sem forças. Se você ainda respira, sempre existe outra rodada. Outra chance. Outro capítulo. A pergunta não é se você caiu, mas se você vai se levantar com a consciência de quem aprendeu no chão. Porque quem aprende na dor volta diferente. Volta mais inteiro. Volta mais preparado. Não negociar o destino. Existem pessoas que apenas flertam com a ideia do possível. Mas você foi chamado para se comprometer com a realidade para a qual nasceu. E isso exige decisão. Deixe que te questionem. Deixe que riam. Deixe que perguntem se você tem certeza. A dúvida deles não invalida o seu chamado. O seu plano não é permanecer parado, nem viver preso à insegurança, à indecisão ou ao medo de errar. Seu plano é avançar. Seu plano é crescer. Seu plano é desafiar limitações e redefinir expectativas. Você não foi criado para ceder à pressão, mas para resistir a ela. Este é o ano da mudança real, aquela que começa por dentro e se manifesta por fora. Não é apenas um retorno. É um retorno com consciência, com maturidade e com provas. Você não foi cancelado. Quando todos disseram que você estava acabado, algo continuava vivo dentro de você. Quando disseram que você não tinha mais ideias, mais relevância, mais espaço, o céu não concordou. Você não foi cancelado. Você não é irrelevante. Você é necessário. O mercado não está saturado de você.
Porque só existe um você. Não existe substituto para sua história, sua visão, sua forma de enxergar o mundo. Você não é um milagre repetível. Suas impressões digitais são únicas. Sua trajetória é única. E quem não entendeu sua luta dificilmente entenderá sua vitória. E tudo bem. Nem todo mundo precisa entender. O que importa é você não abandonar quem você é no processo. Fraqueza não é fim. Haverá estações em que você se sentirá fraco. E isso não é o fim, é treinamento. A fraqueza revela onde você precisa aprofundar. Haverá momentos em que sua voz parece desaparecer, mas o silêncio não pode te destruir. Ele pode te alinhar. Haverá fases em que você não se sentirá relevante, não verá reconhecimento imediato, não verá resultados rápidos. Mesmo assim, continue. Impactar uma vida já é deixar marca. Às vezes, o crescimento mais importante acontece longe dos aplausos. E se hoje você sente que está caminhando sozinho, lembre-se, isolamento não é abandono. Muitas vezes é preparação. O deserto como treino. O seu deserto não foi punição. Foi preparação. Aquelas fases em que você achou que ia quebrar, na verdade estavam te moldando. Aquilo que parecia atraso estava construindo estrutura. O tempo em silêncio estava fortalecendo raízes. Você pensou que Deus tinha se esquecido, mas Ele estava trabalhando em áreas que você ainda não via. O peso que você carrega não é sinal de fracasso, é evidência de responsabilidade. Só carrega peso quem tem destino. Só enfrenta batalha quem tem território para conquistar. E agora você começa a entender. Tudo cooperou para te preparar para um nível maior. Chega de se esconder. Esta não é apenas uma nova fase. É uma nova era. A era em que você diz, chega. Chega de se esconder. Chega de recuar. Chega de negociar com o medo. Quando o destino chama, as desculpas perdem força. Quando o propósito se levanta, o medo se cala. Quando a identidade desperta, as limitações caem. Este não é o ano de se diminuir para caber. É o ano de se posicionar para viver. Você não se curva mais à insegurança, à ansiedade ou à derrota. Você levanta a cabeça, ajusta a postura e ativa o espírito. Porque este é o seu momento. O retorno diferente. Você está voltando. Mais sábio. Mais forte. Mais ousado. Você está voltando com autoridade e com respaldo espiritual. O antigo você não governa mais. O verdadeiro você emerge. Você não está apenas sobrevivendo. Você está assumindo domínio. Este é o ano em que tudo muda porque você mudou. E quando você muda, tudo ao redor começa a responder. A sua presença muda. Suas decisões mudam. Seus limites mudam. O que antes te parava agora te impulsiona. O que antes te assustava agora te ensina. E você começa a entender que cada queda foi parte da construção. Gratidão até pela oposição. Curiosamente, você começa a agradecer até quem duvidou, quem desacreditou, quem tentou te parar. Porque tudo isso fez parte da história. Tornou o retorno mais forte. Tornou o testemunho mais real. Cada crítica virou combustível. Cada tentativa de te cancelar virou confirmação. Nada foi em vão. E você entende que a mesa preparada diante de você não é apenas para a vitória, é para a maturidade. Você se senta com consciência, com humildade e com autoridade. Não para provar nada a ninguém, mas para honrar quem você se tornou no processo. A ressurreição. Este é o ano do seu retorno. O ano da sua ressurreição. O poder que te levantou não veio de fora, foi ativado dentro de você. Se essa mensagem falou com você, permita que ela ecoe além deste momento. Leve essa verdade com você. E se quiser continuar recebendo conteúdos que fortalecem identidade, propósito e fé, clique no like, inscreva-se no canal e caminhe conosco. Este é só o começo. Você voltou. E voltou diferente.